E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos para o nosso 2.2, né, em relação à teoria do conhecimento, que é a diferença entre senso comum e senso científico ou conhecimento científico. São dois tipos de conhecimento, né? O conhecimento de senso comum, que é o conhecimento do cotidiano, em que o homem estabeleceu uma relação com a natureza e com as outras pessoas sem precisar refletir muito, ele foi se adaptando, ele foi descobrindo as coisas. Algumas delas permanecem por muito tempo, viram tradição, outras são momentâneas. O senso comum, de certa forma, é o conhecimento gerado no cotidiano. Ele é passado de pai para filho, de geração em geração, pela oralidade ou por outras formas. Não precisa ser necessariamente pela oralidade. Até mesmo porque outros conhecimentos também são passados pela oralidade. Mas o senso comum é um conhecimento que ele é espontâneo, ele não precisa, ele não é submetido a nenhuma crítica, ele não é testado, tal. Ele é só gerado, disseminado e as pessoas aceitam e o reproduzem. Diferente do senso comum é o senso científico, o conhecimento científico. A ciência tem uma história bastante longa na nossa sociedade, no Ocidente. Dá para dizer que esse conhecimento começa a ser sistematizado lá a partir dos gregos, século VI, VII a.C., e ele vai ganhando, vai se consolidando como um conhecimento que ao tempo todo ser justificado, testado, argumentado, racionalizado. Né? Depois a gente vai ter os primeiros pré-socráticos, depois a gente vai ter Aristóteles que forma os princípios da lógica tal, para que o conhecimento receba critérios, né? Digamos assim, critérios. Mas sobretudo a partir de século XV, XVI, que a nossa sociedade desenvolve uma forma de conhecimento específico chamada ciência. Essa palavra já existia antes, óbvio, mas agora ela ganha um rigor a partir de uma palavra específica: método. A ciência é o tipo de conhecimento em que há uma preocupação com o método e com a justificação desse método a partir de critérios, de lei, de elaboração de relações de causa e consequência. Então, o conhecimento científico se opõe ao senso comum à medida que ele tem uma pretensão de verificabilidade, uma pretensão de validade. Ele objetiva a demonstração de que as suas teses, as suas afirmações são seguras, elas têm um grau de segurança. E aí surge uma figura, que é a figura do cientista, que é aquele que vai fazer a aplicação desse método dentro de uma comunidade, que é a comunidade científica. Essa comunidade testa essas proposições, testa os conhecimentos que são construídos a partir da observação, da experimentação, da análise, da amostragem, e a partir dessas repetições, né, consequentes repetições do teste dos fenômenos, são geradas proposições que são aceitas por essa comunidade. Né? Então, se tem uma parte lá que começa a demonstrar que esses testes estão equivocados ou raciocínios estão equivocados, há um debate dentro da ciência. A ciência opera a partir de modelos, né? A gente vai chamar, o Kuhn, por exemplo, vai chamar de paradigmas. Modelos que funcionam, que são explicações que funcionam num determinado tempo. O senso comum não está preocupado com todo esse rigor. O senso comum é um conhecimento que se gera e que pode dizer a verdade, mas que também pode trazer a falsidade. A ciência, ela tem uma pretensão de verdade. Então, o modelo que ela consegue explicar um determinado fenômeno, ele é válido enquanto todo mundo aceita. Então, a ciência teria dois objetivos: explicar e descrever fenômenos. Ela descreve os fenômenos, ela explica, e com isso ela prevê situações novas. Uma coisa que precisa ser pensada, corrigida talvez: a ciência não prova nada. Né? As pessoas usam muito a ideia, está provado cientificamente isso. Não, a ciência explica e prevê. Ela demonstra a partir da observação dos fenômenos e a partir disso ela gera conhecimento que a gente chama de conhecimento científico.
esse conhecimento é justificado, validado, e por isso, no nosso tipo de sociedade, ele é considerado melhor do que o senso comum. Mas o senso comum fez com que a gente sobrevivesse durante muito tempo aí, e ele não é tão mal assim, tá certo? Espero ter dado alguma dica boa e até o próximo. Tchau, beijão.